Bom, pessoal, hoje nós vamos ver como se calcula o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Aqui você tem uma carga, eu vou chamar de Q, e vou atribuir para ela o sinal positivo. Poderia ser negativo. Então eu quero saber qual é o valor, essa carga, ela gera em torno dela um campo elétrico. Ela influencia o meio físico em torno dela devido à existência dela, à presença dela. Então, ela sendo mais, poderia ser menos, mas eu vou botar mais. Para medir o campo elétrico, para calcular o campo elétrico, que é o que eu vou ensinar hoje, como calcular o campo elétrico a uma determinada distância. Quer dizer, se eu tiver aqui, o campo elétrico é forte. Se eu tiver aqui, ele é um pouquinho mais fraco. E assim ele vem enfraquecendo. Então, eu vou botar uma carguinha aqui de prova. E eu vou botar uma carguinha a mais, poderia ser menos, mas vamos colocar uma carguinha. Se eu colocar uma carga de prova nesse lugar e eu quero medir qual é o valor do campo elétrico neste lugar, nesse ponto, uma carga positiva, com essa positiva é óbvio que vai aparecer uma força. Como ela está dentro do campo, vai aparecer uma força elétrica, neste caso de repulsão. Por quê? Porque os sinais são iguais. E eu quero saber qual o valor do campo elétrico nesse lugar aqui. Bom, se aparecer uma força de repulsão, a gente sabe que se aparecer uma força numa carga e existe um campo, que eu quero saber quem é ele, então a gente sabe que o campo de vídeos passados é divisão da força elétrica pelo valor da carga. Esta fórmula aqui é para nós calcular. Eu conheço a força elétrica, eu conheço o valor da carga, então eu posso dividir um pelo outro e achar quanto vale esse campo neste lugar aqui. Também existe a lei de Coulomb, que diz que quando tem duas cargas, uma em presença da outra, existe uma força de atração ou repulsão entre elas. E essa força, também elétrica, pode ser calculada com K, carga 1, carga 1, carga outra carga, sobre d ao quadrado. Lei de Coulomb. Essa fórmula aqui que eu estou. E aí, tem uma que me calcula o valor da força e tem outra que eu posso calcular o campo. Mas acontece que a força elétrica que está aqui, ó, tem o mesmo valor que essa aqui. É a mesma. Então, eu vou tirar esse Fe aqui, a força elétrica, e vou colocar no lugar dela Q sobre d quadrado. Então, a fórmula que eu vou originar é, no lugar do Fe, eu vou colocar isso aqui tudo. Qzinho sobre d quadrado sobre Q. Quer dizer, sobre o Q. Então, esse é o traço, ó. Esse é o traço, esse traço de divisão aqui. Esse Q é esse Q aqui. E este Fe está aqui. Só que eu posso fazer uma coisa, eu posso simplificar este Q com esse Q aqui. Porque é o mesmo. E aí o Q sumiu e aí o E pode ser calculado fazendo Qzão sobre D quadrado. Aí a nova fórmula. Esta fórmula aqui que eu obtive, vocês vejam bem que o campo elétrico depende só da carga Q. Não depende da carga de prova. O Qzinho acabou sendo cancelado. Por quê? Porque quem gera o campo elétrico é essa aqui. Então vocês vejam que o campo elétrico não depende do valor dessa carga de prova que eu coloquei aqui. E aí está uma nova fórmula para vocês, né? Botar no formulário de vocês que o campo elétrico pode ser calculado conhecendo a partir da carga geradora do campo elétrico. Então, mais uma formulazinha para calcular. E essa formulazinha agora a gente vai começar a usar. Vamos fazer exercício usando essa fórmula. Lembrando que o campo elétrico independe do valor da carguinha Q. Só depende dessa aqui. E deduzir a fórmula a partir da lei de Coulomb e dessa formulazinha aqui que vocês já conheciam. Tá? Então, vamos fazer exercícios agora com esta fórmula aqui. Bote no formulário esta fórmula e esta aqui também é importante, né? Fe é igual a
Q vezes E. Então, duas formulazinhas. Tá? Vejam bem que o campo elétrico, conforme a distância vai aumentando, ele vai diminuindo ao quadrado. Quer dizer que se eu dobrar a distância, o campo elétrico vai ficar 4 vezes menor, porque está ao quadrado. Como é que ficaria um gráfico disso, só para a gente relembrar? Aqui está representado um gráfico, para vocês verem bem, se a distância é 1D e o campo elétrico for E. Se eu dobrar a distância 2D, o campo elétrico fica 4 vezes menor. Sempre ao quadrado, pessoal. Sempre ao quadrado. Então, aquilo que a gente viu em lei de Coulomb vale também aqui. E igual a K, Q. Se eu dobrar aqui embaixo, 2D, a distância nova, vamos botar nova aqui, vai ficar E igual a K, Q sobre 4D ao quadrado. E a distância nova, portanto, vai ficar, isso aqui é o E, né? E sobre 4. 4 vezes menor. Se eu triplicar, vai ficar 9 vezes menor. Se eu quadruplicar, então se eu fizer aqui a distância, fique 3 vezes maior, o E vai ficar KQ sobre 3D ao quadrado. Portanto, o E, novo campo, vai ficar KQ sobre 9D quadrado. E aí vocês reparem bem, né, pessoal, que isso aqui é o nosso E, né? É o E que eu tenho lá em cima. KQ sobre D quadrado, KQ sobre D quadrado. Então, o E novo vai ficar o E anterior sobre 9. 9 vezes menor. E assim ele vai diminuindo sempre ao quadrado. Então, eu botei aqui no nosso desenho que 1D é E, 2D é E dividido por 4, 3D é E dividido por 9, e assim esse é o gráfico, então, que relaciona o E com a distância. Distância e valor do E. Então tá, um gráfico muito parecido com a lei de Coulomb, né? Que a distância também estava ao quadrado embaixo. Quem viu o vídeo de lei de Coulomb vai ver que tem uma relação muito forte. Então, lei de Coulomb também tem aquela formulazinha, né? F, K, Q sobre D quadrado. Para vocês colocar no formulário de vocês. Isso aqui é para duas cargas. Isso aqui é para uma carga que gera um campo. O valor do campo gerado por essa carga aqui. E esta é a força de atração-repulsão entre duas cargas que estão uma em presença da outra. Então já vão botando no formulário de vocês essas formulazinhas aqui, porque a gente vai começar a lançar a mão. Agora nós vamos usar esta aqui, que é o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Quanto ele vale. Antes de mais nada, eu só queria comentar, né, pessoal, que o campo elétrico aqui nesse ponto, essa carguinha não é necessária. Então eu posso agora calcular qual é o campo elétrico gerado aqui, em qualquer distância daqui, sem a necessidade da carguinha. Então vocês vejam bem essa fórmula aqui que eu deduzi, E igual a KQ sobre D ao quadrado, me dá condições de achar o campo elétrico em qualquer lugar aqui, e não precisa existir uma carga de prova aqui. Basta existir o ponto. Só colocando a distância, que eu estou da fonte geradora aqui, a distância que me afasta, e eu tenho o valor do campo aqui. Então, só colocando, não precisa ter carga aqui nesse ponto. O campo elétrico existe, independente se tiver ali uma presença de uma carga ou não. E essa fórmula me dá condições de achar o valor dessa carga. Lembrando que aqui eu botei mais, né? Você sabe que o campo elétrico, ele tem umas linhas assim, né? Ele é representado por linha, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, aqui como é mais, está saindo do positivo. Se fosse menos, estaria entrando no negativo. Isso eu já tinha visto em vídeo passado. Então, o campo elétrico, ele é vetorial e ele é representado por essas linhas aqui.
Então, se eu tiver um campo elétrico assim, ó, assim, linhas paralelas, o afastamento dessas linhas, ó, tá aqui o campo elétrico. Esse campo elétrico, pelo jeito, ele é uniforme, ele é igual em qualquer lugar aqui, ele é uniforme. Por quê? Porque as linhas estão no mesmo número de linha, a densidade das linhas aqui, ó, é a mesma. Se o campo tiver assim, ó, as linhas estiverem desse jeito aqui, estão vendo aqui, ó? Bom, aí eu posso dizer que o campo elétrico tem esse comportamento dessas linhas aqui. Eu posso dizer que aqui, ó, nesse local aqui, onde as linhas são mais próximas, o campo elétrico aqui é maior que o campo elétrico aqui, onde as linhas são mais afastadas. Então a concentração do campo elétrico, né, é maior quanto maior a densidade das linhas, ó. Tem mais, as linhas estão mais apertadinhas aqui. Então, novamente, se isso aqui é o comportamento de um campo elétrico, eu posso dizer que o campo elétrico é mais intenso aqui, onde as linhas estão mais próximas. Quanto maior a densidade, né, de linha, a concentração de linha pelo espaço, quanto mais linha tiver num espaço assim pequeno, mais forte é o campo. Aqui, por exemplo, o campo é mais fraco porque as linhas estão mais espaçadas. Aqui ele é mais intenso. E também lembrando que o campo elétrico, se eu tiver uma linha assim, e eu quiser saber o campo elétrico nesse ponto aqui, esse aqui é um campo elétrico, nesse ponto aqui ele sempre é tangente àquele ponto. Então o campo elétrico nesse ponto aqui, ele é tangente à linha. Nesse ponto aqui, o campo elétrico é tangente a essa linha. Ele é tangente à linha naquele ponto que eu tenho interesse. Aqui é um ponto P1, aqui é um ponto P2. Então ele sempre é tangente. Aqui, por exemplo, ele sai pela tangente. P0, por exemplo. Então vamos fazer alguns exercícios agora utilizando esse conhecimento. Uma carga de menos 4 microcoulombs fixa encontra-se no vácuo conforme indica a figura abaixo. Aqui está a carga. Né? Determine num ponto P a 20 centímetros da carga, num ponto P que está a 20 centímetros da carga. Letra A, a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico. Quer dizer que essa carguinha aqui, ela gera um campo elétrico aqui. Eu quero saber a intensidade, a direção e o sentido. Como a carga é negativa, né? Vamos ver a letra B também. A intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua numa carga de 5 microcoulombs colocado no ponto P. Então são duas perguntas. Vamos primeiro ver a letra A. A letra A, nós queremos saber o campo elétrico gerado nesse ponto P. Bom, a carga é negativa, pessoal. O que a gente sabe de carga negativa? A gente sabe que o campo elétrico, ele penetra nas negativas. Então eu já sei, ó, a direção e o sentido. Da direita para a esquerda. Horizontal. Ele quer também saber a intensidade. Ora, a intensidade, já sei a direção e o sentido. A intensidade agora é aquela formulazinha, né? Que formulazinha? E igual a carga geradora. Opa! E igual a K vezes carga geradora sobre distância ao quadrado. O K centímetro aqui, né? Tem que passar para metro. Tem várias maneiras, né, pessoal? Uma delas é usar as conversões que eu dei lá na matemática fundamental. Outra, divide por 100.
Se vocês dividir por 100, vocês já vão ter metros, que tem que passar para metros, 0,2 metros. Que é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 1 metro. Eu prefiro 2 vezes 10 na menos 1. E aí eu trago essas informações para cá e vou calcular a letra A. E, campo elétrico, é K, que é 9 vezes 10 na 9, vezes o sinal de menos eu não preciso mais pegar, porque eu já obtive a informação de que o campo está apontando para cá, é só isso que o sinal, se fosse positivo seria para lá, para o outro lado, o menos já não me interessa mais, pega só o número 4 vezes 10 na menos 6, sobre, embaixo, 2 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. E aí é só calcular. Campo elétrico é 9 vezes 4 é 36, vezes 10 na 9 menos 6. Conserva a base e somos expoentes sobre 4 vezes 10 na menos 2. O que eu fiz aqui embaixo? Eu levei o 2 ao quadrado e multipliquei o menos 1 por 2. E aí, 36 dividido por 4 dá 9, vezes 10, aqui dá 3, mais 2. Conserva a base e subtrai o expoente. Esse aqui passa para cima. Passa para cima, né, pessoal? Com o sinal trocado aqui. Ó. Então, 9 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Então, esse é o valor do campo elétrico gerado a 20 centímetros da carga. Claro, se eu me afastar mais, vai ficar mais fraco o campo elétrico. Se eu me aproximar, vai ficar mais forte. Mas nesse ponto, a 20 centímetros, ele vale 9 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Bom, a outra pergunta B, né? Se eu colocar uma carguinha aqui no ponto P, agora eu vou colocar uma carga aqui de 5 microcoulombs. Ele quer saber a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua nessa carguinha. Olha, pessoal, como essa carga é positiva e a geradora é negativa, então é atração. A força, agora é força. Tem duas maneiras, força elétrica e de atração. Bom, já sei a direção e o sentido. A direção é horizontal e o sentido da força, né, é da direita para a esquerda. Então, agora eu quero saber qual é o valor dessa força. Bom, pessoal, acabei de calcular que o campo é 9 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Isso eu já calculei. Para mim achar essa força, tem aquela formulazinha. Força elétrica é Q vezes E. Força elétrica, a carga é 5 micro. O que é 5 micro? É 5 vezes 10 na menos 6 coulomb. Então, 5 vezes 10 na menos 6 e o E é 9 vezes 10 na 5. Força é dada em newton. 5 vezes 9, 45 vezes 10 na menos 6 mais 5. Conserva a base, somos expoentes. 45 vezes 10 na menos 1 newton. Esse menos faz com que a vírgula de uma casa 4,5 newtons. Então, a força elétrica, né, em cima dessa carguinha que é colocada dentro do campo. Vejam bem, eu conhecendo o campo, eu não preciso usar esse valor aqui porque eu já calculei o campo. Então, conhecendo o campo, eu apenas usei o campo que eu calculei aqui. Mas eu poderia ter feito de outro jeito. Poderia ter feito com aquela outra formulazinha, ó. Força elétrica é KQQ sobre D quadrado. Podia ter feito desse jeito também. Aí eu desconheço o campo, mas eu conheço as cargas. Força elétrica é 9 vezes 10 na 9 vezes... Aqui, ó, o Q grandão é 4 vezes 10 na menos 6. Vezes o Q pequeno é 5 vezes 10 na menos 6 sobre a distância. Aí eu tenho que ter a distância. A distância é 20 centímetros. Se lembra que os 20 centímetros é 2 vezes 10 na menos 1 metros. Aí eu ponho aqui embaixo 2 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. Eu posso fazer
aqui, né, que vai dar a mesma coisa. Ó. Vamos fazer para ver. Força elétrica é 9 vezes 4 vezes 5. Eu juntei o 9, o 4, 5, vezes 10 na 9 menos 6 sobre 4 vezes 10 na menos 2. Elevei ao quadrado aqui embaixo. Corta esse 4 com esse 4. 9 vezes 5 é 45. 10 na... Aqui vai dar menos 3. Esse aqui, né? E esse passa para cima vai dar mais 1, mais 2. Então, 4, 5, 45 vezes 10 na menos 1. Novamente passa a vírgula para cá. Força é igual a 4,5 newtons. E eu fiz com a lei de Coulomb agora. Então, eu fiz de duas maneiras. Uma hora eu fiz com essa formulazinha aqui, porque eu já conhecia o campo. E depois eu fiz de novo o mesmo cálculo com a fórmula da lei de Coulomb e achei a mesma resposta. Aqui eu achei isso e achei isso aqui de novo. Então é 4,5 Coulomb feito de duas formas diferentes. Duas cargas pontiformes Q1 e Q2, aqui Q1 e Q2, ó pessoal, estão fixas e separadas entre si no vácuo pela distância de 6 centímetros. 6 centímetros separa as duas cargas. Sendo que a carga Q1 vale 4 microcoulombs positivo e a carga Q2 vale menos 5 microcoulombs. Elas estão mergulhadas no vácuo, então nós vamos usar 9 vezes 10 na 9 newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Bom, a pergunta é: determine a intensidade do vetor campo elétrico no ponto médio do segmento que une as cargas. Então, quer saber aqui no ponto médio, aqui, a intensidade do vetor campo elétrico. Então, se daqui até aqui tem 6 centímetros, é óbvio que aqui tem 3 centímetros. E aqui também 3 centímetros, porque é ponto médio. Essa carga Q1, ela é positiva. Eu vou colocar aqui, ó, para não me perder, que ela é positiva. E a carga Q2 está aqui, é negativa. Opa, que isso? Negativo. O que eu andei botando um 5 aqui? É um sinal de menos. Esse menos só para dizer que ela é negativa. E o que eu sei? Que nesse ponto aqui elas vão gerar um campo elétrico, e é aqui que eu estou interessado em saber qual é o valor do campo elétrico. Esta carga aqui que é positiva gera um campo que aponta para lá. Por quê? Porque ela é positiva e o campo elétrico sai das cargas positivas. Então, se sai da carga positiva, está indo nesse sentido. Então, o valor de E1 está apontando para lá. A carga E2 é negativa. O campo elétrico entra nas negativas, então está entrando nela. Este é o campo elétrico E2. Se vocês observarem bem, os dois campos eles vão se somar, porque eles são vetoriais, né? O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, neste caso, eles estão apontando para o mesmo lado. Então, o E resultante vai ser a soma vetorial. Neste caso é E1 mais E2. É uma soma simples, né? Porque o vetor está apontando, né, na mesma direção. Poderia, só para a gente colocar outra situação aqui, poderia a soma ser assim, né, pessoal? Poderia ser assim, ó. E1 e E2. Ó, estão vendo, ó? Aí a soma já tem que fazer a soma vetorial pela lei dos cossenos. A soma seria a diagonal aqui desse paralelogramo que a gente montou aqui, né? Seria o E resultante, seria a soma vetorial. Isso aí a gente depois pode fazer no exercício. Mas no nosso caso, é só achar o E1 e o E2 e somar, porque eles estão na mesma direção, assim, em cima da mesma linha. E como se acha o E1 e o E2 com a formulazinha aquela, o campo gerado por E1? Se lembra que o E é KQ sobre D ao quadrado.
Essa é a formulazinha. Então eu vou achar o E1 primeiro, depois o E2. O E1 é K 9 vezes 10 na 9 vezes o Q1, que é o... Quem é o Q1? A carga 1 é 4 micro, então é 4 vezes 10 na menos 6 coulomb. Q1. Pronto, feito isso. E depois temos também o Q2, que vai ser menos 5 vezes 10 na menos 6 coulomb. Então já tirei esse micro, né? Vou usar esse valor em coulomb embaixo, né? Fazendo o cálculo do E1, então, coloca-se a carga aqui na forma, 4 vezes 10 na menos 6. O sinal já não interessa mais, o sinal eu já usei aqui para dizer que é para lá. O sentido, né? Já foi usado o sinal. Então, sobre a distância da carga 1 até o ponto que eu tenho interesse é 3. E aí a gente, o que a gente faz? Tem que transformar esse 3 centímetros em metro. 3 centímetros, para passar para metros, eu posso dividir por 100. É uma das formas, que vai dar 0,03 metros. Ou 3 vezes 10 na menos 2 metros. É bem conveniente trabalhar com essa notação científica de potência de 10 aqui. Então, por que é conveniente? 3 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Porque eu posso trabalhar com as potências de 10 aqui, né? Conservando a base, somando os expoentes. Vamos lá, então, 9 vezes 4, juntei o 9 e o 4, vezes 10 na 9 menos 6. Aqui em cima, conserva a base, soma os expoentes. E embaixo, 3 ao quadrado dá 9 vezes 10 na menos 4. Corta, corta. O E igual a 4 vezes 10 na 3. Esse 4 passa para cima como mais 4. Então, o E1, é claro, que eu estou achando o E1, 4 vezes 10 na 7 newtons por coulomb. Nós já achamos o E1 aqui. Então, o E1 aqui eu já achei. Então, o E resultante é 4 vezes 10 na 7, mas tem que achar o E2 agora. Para achar o E2, a formulazinha E2 é K Q2 sobre D quadrado. Novamente, o E2 é 9 vezes 10 na 9 vezes o Q2 está ali. Eu não preciso mais usar o sinal foi só para dizer que está entrando na carga. Então pega só o número 5 vezes 10 na menos 6 sobre a distância 3 centímetros que nós já vimos, né? Que 3 centímetros é 3 vezes 10 na menos 2 metros. Então, 3 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. E2, 9 vezes 5, 9 vezes 5 vezes 10 na 9 menos 6, sobre 9 vezes 10 na menos 4. Corta os 9 aqui. E2, 5 vezes 10 na 3. Este 4 passa para cima, fica mais 4 expoente, né? Então, E2 é 5 vezes 10 na 4, 5, 7 newtons por coulomb. Quer dizer, cada coulomb vai estar submetido a uma força de 5 vezes 10 na 7. Então, aqui, 5 vezes 10 na 7. Estava faltando, né? 5 vezes 10 na 7. Então, aqui só para botar, né? Se eu tiver aqui em cima um coulomb, né? Ele vai estar submetido a 4 vezes 10 na 7 mais 5 vezes 10 na 7. Total, 9 vezes 10 na 7 newtons por coulomb. Então, a gente soma de forma vetorial, né? E achamos o E resultante, que é a soma
das duas influências. A carga 1 tem uma influência que aponta para lá, e a carga 2 também tem uma influência que também aponta para lá. A carga 1 sai da carga positiva e, portanto, vai apontar para lá. A carga 2 entra na carga negativa, também vai apontar para lá. Deu coincidência de ser para o mesmo lado. Poderia ser subtração, pessoal. Então tá aí. 9 vezes 10 na 7. É a resposta. Pessoal, esse exercício eu só quero esclarecer. Para começar, tem uma carga no vácuo que gera um campo a uma determinada distância num ponto qualquer P. Chamei de positivo, podia ser negativo. Tudo bem, não é relevante. O sinal aqui só é o sentido. Mas aqui está o valor quando é 10 centímetros de distância aqui. Eu tenho que o valor do campo vale 5,4 vezes 10 na 6. Então, e está no vácuo. Então, esse gráfico ele vai mostrando qual é o valor do campo gerado pela carga com avançar, com aumento ou diminuição da distância. Se for aumentando a distância aqui, o campo vai ficando mais fraquinho aqui. Está mostrando. Pergunta da letra A. Qual é o valor da carga que origina o campo? E letra B. A intensidade do campo elétrico situado num ponto P a 50 centímetros da carga. Então a letra A, qual é o valor da carga? Eu tenho aqui que quando é 10 centímetros, o campo vale 5,4 vezes 10 na 6. Está aqui. Então essa informação e a fórmula que eu já conheço, que E é igual a K, carga que eu quero, sobre D quadrado. 10 centímetros. O E aqui vale 5,4 vezes 10 na 6, igual. O K é vácuo, então é 9 vezes 10 na 9. O Q é o que eu quero. E a distância de 10 centímetros tem que passar para metro, que é 10 centímetros. 10 centímetros é igual a 10 sobre 100, que é a mesma coisa aqui, 0,1 ou 10 na menos 1 metros. Prefiro 10 na menos 1 metro, então eu coloco aqui 10 na menos 1 ao quadrado. E aí eu posso trabalhar com as potências de base 10 aqui. Bom, resolvendo, 5,4 vezes 10 na 6 é igual a 9, 10 na 9 Q sobre 10 na menos 2. Potência de potência. Esse aqui passa para o outro lado, vai dar 5,4 vezes 10 na 6 vezes 10 na menos 2. Quando esse aqui passa para lá, e esse que está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar 9 vezes 10 na 9 é igual a carga. Conserva a base, somos expoentes. Eu tenho aqui 5,4 por 9. Botei separado esses dois aqui. 10 na 6 menos 2, menos 9. O que eu fiz? 10 aqui, ó, bases iguais, conserva a base, somos expoente, e aqui passa para cima negativo. Foi o que eu fiz. E aí eu tenho a carga aqui. 5,4 dividido por 9 vai dar 0,6 vezes 10 na... O que dá isso aqui? 6, 9, menos 5. Menos 5 coulombs. Então a carga... Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui, eu vou passar essa vírgula para cá, pular uma casa. Aí eu aumento aqui, ó. Pode ver que eu aumentei o 0,6 virou 6. A vírgula pulou uma casa. Para compensar, eu tenho que diminuir uma unidade lá em cima. Então eu aumento aqui embaixo e diminuo lá em cima. Isso eu posso fazer. Então carga vai ser 6 vezes 10 na menos 6 coulomb, ou mais habitualmente 6 microcoulombs, que é mais elegante de falar. Uma vez que 10 na menos 6 é micro. Então esse é o valor da carga, mas tinha outra pergunta. A outra pergunta é a intensidade do campo elétrico situado a um ponto a 50 centímetros da carga. Então agora que eu conheço a carga, vou pegar aqui a carga, né? Eu conheço essa carga aqui, acabei de calcular, 6 microcoulomb. A uma distância de
50 centímetros. Qual é o valor? Então, quer dizer que agora, é claro que eu sei que de 10 para 50 vai ser um campo menor. Assim, lá nos 50 centímetros o campo vai ficar bem menor. Ele vai reduzir. Eu estou vendo pelo desenho. Mas eu quero saber quanto é esse menor. E aí nós vamos calcular que o campo KQ d quadrado. É vácuo, então o K é 9 de novo, aquela coisa, né? O E é 9 vezes 10 na 9 vezes 6 vezes 10 na menos 6. Sim, o micro eu já passei de novo para 10 na menos 6. Sobre a distância. A distância em centímetro não serve, então tem que ser 50, vou dividir por 100, 0,5 metros. Mais habitualmente, 5 vezes 10 na menos 1 metro. Eu prefiro trabalhar assim, porque daí eu trago esse número para cá, 5 vezes 10 na menos 1 ao quadrado, e resolvo, né? 6 vezes 9, ou 9 vezes 6, sobre, aqui 5 ao quadrado dá 25, vezes 10 na 9, vezes 10 na menos 6, sobre 10 na menos 2. Então, eu separei aqui os números das bases dessa. 9 vezes 6, 54, sobre 25. 10 na 9 menos 6 mais 2. O que eu fiz? Aqui eu somei os expoentes, 9 menos 6, e esse passa para cima com o sinal trocado. E aí, 54 dividido por 25, 2,16. 2,16 vezes 10, aqui vai dar 3, 5. 5 newtons por coulomb. Tá aí. O campo elétrico é 2,16 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Realmente o campo diminuiu. Aumentou a distância, né? Se lembra que quando era 10 centímetros era 5,4 vezes 10 na 6. E aqui, ó, ficou 2,16 vezes 10 na 5. Ficou bem menor o campo. Então, realmente, a gente estava esperando que quanto mais longe, menor ficaria a influência da carga como a formação do campo. Então tá aí, pessoal, mais um exercíciozinho, né, resolvido. Esse vídeo eu vou encerrando por aqui, pessoal, mas tem ainda campo elétrico parte 3, que eu acho que daí eu encerro esse assunto. Então, se vocês quiserem se manter informado, inscreva-se no meu canal no YouTube e divulgue nas redes sociais, que eu fico muito agradecido. Então, até o próximo vídeo com campo elétrico parte 3.